Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje a gente vai trazer a prova definitiva de que existiam sim ritos eróticos dentro do tantrismo de mão esquerda. Nós estamos seguindo então dentro dessa série de vídeos onde nós estamos explorando o artigo O Puritanismo dentro do Tantra brasileiro, que será um artigo que vai compor a revista Tantra Brasil número 1, que será lançada agora no mês de julho, e eu tenho certeza que vai ser um grande marco dentro da história do Tantra. E nós estamos produzindo então uma série de vídeos aqui no nosso canal da Escola Mahara para realmente explorar com mais profundidade esse artigo que vai ser publicado muito em breve, tá bem? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, sou Antar Firak, diretor da Escola Mahara Tantra, e estamos aqui desenvolvendo essa série dentro de uma visão um pouco mais profunda, né? Estamos buscando trazer um enraizamento de fato para o Tantra, principalmente através aqui do nosso canal do YouTube, onde podemos fazer conteúdos um pouco mais densos, um pouco mais profundos, ok? Então, espero que você curta bastante esse trabalho. Se você ainda não me acompanha, pode me acompanhar lá pelo Instagram. Já aproveita aqui também, se não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa um like que é importante pra gente. E ao longo do vídeo, se você sentir que a gente trouxe um conteúdo de alta qualidade, deixa um comentário pelo menos ali com o hashtag tá pago, ok? Só pra gente ter essa interação e ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas então, fechou? Então, a meta nossa hoje é mostrar as provas definitivas de que existiam sim ritos eróticos dentro do tantrismo oriental. E aí eu vou começar a fazer a leitura desse artigo, ok? As linhas de mão direita do Tantra e, consequentemente, mais conservadoras, adoram gritar em megafones que o Tantra não tem conexão com a sexualidade. E isso, para os cultos iógicos, vedantinos e brahmanes, pode até estar correto. No entanto, é um grande engano quando estamos nos referindo às linhagens de mão esquerda do Tantra, e que desde sempre tiveram no cerne da sua prática o encontro sexual ritualístico, as práticas orgiásticas e o potencial orgástico como uma via rápida para a iluminação. E isso, com pouco estudo, se reconhece com facilidade. Quando a gente para comentar essa primeira estrofe desse texto, é muito importante eu trazer algo que me vem na cabeça de forma imediata. Existe uma escritura do Trika chamada Vinyam Bhairava Tantra, ok? E nessa escritura existem 112 caminhos onde Shiva, ensinando a grande mãe, ou seja, Shakti, a sua consorte, 112 caminhos para se identificar com o absoluto, com a consciência, ok? Esse livro ele sempre foi estudado dentro de um contexto tradicional. Mas o Osho, na sua interpretação dessa escritura, inclusive uma interpretação muito profunda, muito bonita, ele popularizou essa escritura. Qual que é o problema disso? O problema é que surge esse movimento neotântrico a partir do trabalho do Osho. E eles começam a usar essa escritura para muitas vezes justificar práticas hedonistas, porque principalmente estão fora de contexto tradicional. É como se eu deslocasse toda uma estrutura ritual que está conectada a uma determinada cultura e, para o meu próprio benefício, mesmo que eu distorça, mesmo que eu não compreenda de fato o cerne daquelas práticas culturais, eu trago isso para o meu contexto. Por quê? Porque isso me dá prazer. Então, via de regra, é uma visão hedonista da coisa. É importante dizer que o Tantra, na sua interpretação, ele possui dois objetivos: Mukti e Bhukti. Mukti é a liberação, a libertação espiritual. Bhukti é o desfrute material, ok? Então, existem esses dois objetivos. No entanto, dentro de uma visão completa do Tantra, Bhukti está sempre sujeito a Mukti, ou seja, o prazer e o desfrute material vem na proporção em que eu me conecto com o absoluto, em que eu me libero espiritualmente. Certo? Agora, se eu excluo o Mukti da minha busca, que é essa liberação, eu não conto com esse contexto, e eu exploro e busco apenas Bhukti, ou seja, apenas desfrute material em qualquer aspecto, isso não poderia ser chamado de Tantra. Isso não é nem minha opinião, tudo bem? Mas isso é segundo a tradição, ok? Então você vê uma
descontextualização a respeito de uma tradição muito ancestral e antiga. Mas vamos retornar para o texto. Para que a gente inicie a exploração desse ponto, vejamos que o grande mestre Abhinavagupta escreveu em um trecho da sua obra Tantrasara no capítulo 22. E aí eu vou ler exatamente o que está escrito. O método Kaula será descrito para aqueles que confiam que esses ensinamentos podem prover o desenvolvimento espiritual. Como afirmado pela tradição, Brahman é um todo uno. A bem-aventurança é inerente ao corpo, à mente e à alma. O mundo e seu fruto proibido são pecados para os insensatos, mas meios de realização para aqueles com os olhos abertos. Shiva está ávido por entender como Shakti brinca, e ela, entusiasticamente, busca desvendar os caminhos dele. Assim, o jogo erótico é iniciado, com Shiva como o macho corajoso e Shakti se manifestando como a fêmea desejosa. Os ritos eróticos requerem um parceiro e quem se possa confiar. Hábil em yoga, não subjugado pela luxúria. Casta, status ou aparência não devem ser colocados acima da qualificação singular. Estar apaixonado. O casal deve visualizar-se como sendo divino. Somente então seus corpos devem se entrelaçar. Vendo-se mutuamente como Shiva e Shakti, devem estar livres da identidade humana. O encontro erótico é um meio de engajamento espiritual, não com propósito de gozo egoísta, mas como um meio de estabelecer a firmeza da mente para além da inconstância, sobre um alicerce divino. Os mundanos entregam-se a comportamentos impróprios. Esses mesmos atos, para os yogis, trazem favor. Para os tolos, ceder ao desejo traz angústia. Para o yogi, a adoração cáulica traz sucesso. Agora veja bem, aqui vale que a gente explique alguns pontos desse trecho do Tantrasara de Abhinavagupta. Primeira coisa, tá? É muito importante. Tantrasara significa a essência dos tantras. E é importante que talvez você entenda o contexto no qual essa obra foi desenvolvida. Abhinavagupta, ele é talvez o mestre mais conhecido da tradição real do Tantra. E na época dele, ele desenvolveu uma obra, uma verdadeira enciclopédia na época chamada Tantraloka, onde ele literalmente sintetizou tudo o que veio antes dele, nos séculos anteriores, dentro da tradição, e organizou também o que estava no presente momento, o que estava acontecendo em Caxemira na época. Então é realmente uma obra muito extensa, muito profunda, muito complexa. E já na época, os seus discípulos compreenderam essa profundidade e complexidade do Tantraloka. E nessa compreensão eles solicitaram ao grande mestre Abhinavagupta que fizesse então um resumo, uma segunda obra que pudesse sintetizar o ensinamento do Tantraloka. E ele produz então o Tantrasara, a essência dos tantras. É importante que você entenda esse contexto. Por quê? Porque dentro desse contexto nós temos um resumo, e no resumo, na essência, só vai o que realmente é importante. E no capítulo 22 do Tantrasara, nós temos a descrição do Kula Yaga. Kula Yaga são os ritos eróticos do tantrismo de mão esquerda. E importante, quando estamos falando de uma essência ou de um resumo, não cabe ao mestre falar em linguagem simbólica, em linguagem figurada, ok? Pense em Jesus. Jesus, quando ensinou publicamente, ele falava em parábolas, ele falava em símbolos. Mas com seus discípulos internos, ele ia direto ao ponto, ele ia na essência, ok? Da mesma forma, o Tantrasara representa essa essência. E tudo que é realmente importante deve estar contido nessa essência. Então, se ele colocou no capítulo 22 o ritual do Kula Yaga se referindo aos ritos eróticos, isso representa algo muito importante dentro da tradição. Isso fica óbvio. E também que ele não ia usar a linguagem crepuscular, o Shandyabhasa, como a gente chama. Ok? Ele ia falar de forma direta.
porque ele estava falando diretamente para os discípulos dele. Então esse é o contexto, ok? E olha o que ele fala, né? Aqui não, a gente não tem margem para dúvidas do que ele está falando, certo? Porque no primeiro momento ele fala de forma simbólica, né? Shiva está ávido por entender como Shakti brinca e ela entusiasticamente busca desvendar os caminhos dele. Assim o jogo erótico é iniciado. Ok, estamos num lado simbólico, macrocósmico. Mas quando ele fala, os ritos eróticos requerem um parceiro em que se possa confiar, hábil em yoga e não subjugado pela luxúria, é óbvio do que Abhinavagupta está falando, ok? Ele está falando do encontro erótico fisicamente. E aqui é importante, se a gente for usar, por exemplo, uma semântica da filosofia grega, a gente vai entender que é crucial que o rito erótico aconteça não apenas no nível simbólico, não apenas no nível urânico da coisa, né, dentro da semântica grega, mas no nível quitônico da coisa, nas profundidades da Terra, nas entranhas, porque está correlacionado ao mito da geração. E o espírito não está separado da matéria, dentro dessa visão de não dualidade do tantrismo. Compreende? Então, uma vivência apenas simbólica e urânica desses ritos eróticos seria uma limitação. Porque nós precisamos da encarnação dessa realidade urânica nas entranhas da Terra, no aspecto quitônico. Tudo bem? Então, é crucial o que ele está falando aqui e não tem margem para dúvidas, ok? Fica comigo nesse vídeo que ele vai se alongar um pouquinho, tudo bem? Agora, se já fez sentido para você, coloca um comentário aí, hashtag tá pago, deixa o seu like, tá? Para ajudar a gente dentro desse estudo. Vamos dar continuidade à leitura do texto. Então a gente traça um comentário logo em seguida. Logo no início do texto, Abhinavagupta já nos demonstra que esta sabedoria não é para todos e que os insensatos não conseguirão jamais apreciar a verdade absoluta de que o mais sagrado e o mais profano se encontram em perfeito equilíbrio. E que os parceiros no jogo erótico que emula a vida sejam apaixonados, mas não subjugados pela luxúria. Ou seja, sempre propondo que existe um caminho do meio entre a libertinagem e a repressão moralista. E que através dele é possível atingir a visão interna e externa de si mesmo como a própria divindade. Certo? Também vemos na sua exposição uma introdução a respeito da doutrina da autoemanação da divindade, ou Ishtadevata, que representa a divindade que somos, o nosso eterno vir a ser, onde, nesse tipo de sadhana, o praticante se visualiza como a versão final e divinizada, através da divindade eleita e recebida na iniciação. Olha que interessante. Isso não se refere a um futuro longínquo, onde eu vou chegar a ser como essa divindade, ok? Mas no aqui e no agora. E através desse ancoramento divino e da prática do misticismo sexual, é possível realizar essa verdade transcendental e imanente que está além de qualquer descrição mental. Esse é o centro do culto a Shakti, o tantrismo de mão esquerda. Tá fazendo sentido aí? Por fim, o mestre Abhinavagupta encerra dizendo que os tolos sempre serão escravos dessa energia, que estes serão engolidos por ela, porque simplesmente não sabem conduzir este poder, que a muitos fazem cair. Mas para o Kaulika, ou seja, o tantrista de mão esquerda, o que faz o tolo cair é seu motivo de sucesso, pois este compreendeu a profundidade do poder da energia sexual e a usa de forma consciente e intencional para a geração do insight último da percepção da realidade não dual, saindo então do reino do conhecimento para o reino da sabedoria prática e real. Compreende a profundidade do que a gente está falando aqui? Então aqui fica óbvio que nós não estamos falando de interpretações neotântricas. Nós não estamos falando desse tantra que se desenvolveu no Ocidente enquanto massagem tântrica. Isso, eu realmente, dentro dos meus estudos, nunca encontrei uma referência escritural onde se fala de massagem tântrica. Quer dizer que não existia de fato nenhum? Como a gente vê hoje a massagem tântrica, não. Mas provavelmente existia alguns correlatos, só que dentro de um contexto totalmente diferente. E isso muda tudo, obviamente. Ok? Mas vamos continuar esse texto. Aqui a gente vai começar a explorar uma outra escritura, tá bem? Que é o Karpurada Stotra.
Então vejamos alguns versos do Karpurada Stotra, dos Hinos a Kali. Verso número 10, presta atenção. Se à noite teu devoto, despido, com os cabelos desgrenhados, recitar, enquanto medita em ti, o teu mantra, estando com a sua Shakti, jovem, de seios fartos e quadris largos, tal pessoa submete todos os poderes a si e vive na terra sempre como um vidente. Verso 18. Aquele que, à noite, quando em união com a sua Shakti, medita com a mente centrada em ti, ó Mãe, de rosto suavemente sorridente, como sobre o peito de Shiva, semelhante a um cadáver, deitado sobre um yantra de 15 ângulos, profundamente envolvida em doce jogo amoroso com Mahakala, torna-se ele próprio o destruidor do Deus do amor. Vamos explicar esses trechos. No grande hino A Mãe Kali, temos dois versos que, mesmo em linguagem esotérica, evidencia a simbologia e a prática do Maituna, ou seja, o sexo ritualístico. Tanto no verso 10 quanto no verso 18, o estar com sua Shakti, ou quando em união com a sua Shakti, está se referindo ao mesmo jogo erótico contido na descrição do Kula Yaga de Abhinavagupta. Mas se você quiser algo menos metafísico e em uma linguagem que não dê margens para outra interpretação, podemos citar o segundo capítulo do Yoni Tantra, uma escritura de Bengala na Índia do século XVI. Olha esse trecho que interessante. Primeiramente, na relação sexual, o adorador purificado deve atrair a Shakti para si pelos cabelos e deve colocar seu linga, ou seja, seu genital, na mão dela. O Linga Puja e o Yoni Puja devem ser realizados de acordo com as injunções. Linga Puja e Yoni Puja é a adoração do genital, só que não é a adoração do genital de uma forma que a gente está acostumado, não teria sentido, ok? Mas como símbolo, ok? Quando você olha na tradição indiana, você vê eles adorando o Lingam, ok? O que é o Lingam? O Lingam é a união do Linga e da Yoni, ok? Que é o genital masculino e feminino. Porque aqui estão guardados os mistérios do espírito e da geração, do espírito e da matéria. Tudo bem? E ele continua. O Linga Puja e o Yoni Puja devem ser realizados de acordo com as injunções. Pó vermelho e sândalo devem ser espalhados no Linga. O Linga deve ser inserido no Yoni e deve haver uma relação vigorosa. Aquele que usa esse método atinge a essência mais alta. Então aqui dois pontos muito importantes da gente compreender. Primeiro ponto é o Linga, o genital masculino, deve ser inserido na Yoni e deve haver uma relação vigorosa. E lá no começo ele fala, primeiramente, na relação sexual, isso fica óbvio. Isso não é Shandhyabhasa, isso não é linguagem crepuscular, isso é uma linguagem direta, ok? Provavelmente esse instrutor estava orientando discípulos de forma direta, ok? Discípulos da sua tradição. Segundo ponto é quando ele fala pó vermelho, sândalo devem ser espalhados pelo Linga. É muito interessante. Existe um outro trecho dessa escritura onde é dito que na Yoni, ou seja, no genital feminino, ele descreve a topografia do genital feminino e assenta 10 pontos principais nesse genital como sendo o assentamento das Mahavidyas, dos 10 grandes poderes da grande mãe Mahakali. Olha que interessante, não? Então, isso de uma certa forma nos conecta com o que é feito na massagem tântrica hoje, embora sem nenhum tipo de contexto, totalmente perdido da sua raiz, ok? Vamos adiante. Então, caso você tivesse alguma dúvida a respeito desses símbolos, acredito que este trecho apresenta uma afirmação contundente e nada simbólica a respeito dos rituais praticados, dentro do contexto tântrico de mão esquerda, que em verdade representam a verdadeira essência do culto à deusa e ao feminino, sendo as linhas contrárias a essa abordagem basicamente formas de tantra ainda ancorados na mão direita e que excluem a mulher, excluem o erótico e a natureza, ou seja, o culto verdadeiro a Shakti, que é de fato, ok,
Quando a gente fala de natureza, erótico, mulher, é de fato dentro do contexto dualista ou dentro das linhas de mão direita ou cristã, muito correlacionado a esse contexto que ele demoniza tanto. Ok? Por isso é transgressivo, tá? Se a gente fosse até usar um pouco da semântica cristã, a gente poderia até dizer, de um certo sentido, que é diabólico, ok? Seguimos no texto, tá? Já estamos finalizando. É realmente para não deixar dúvida e entregar o que a gente prometeu no começo desse vídeo, dizendo que seria a prova definitiva de que sim, existem ritos eróticos dentro do tantrismo de mão esquerda. Já no contexto mais acadêmico dos estudos sobre tantrismo clássico, Christopher Wallace cita o Brahma Yamala como uma escritura tântrica de fundo xamânico e superconectada ao mundo dos poderes mágicos e rituais secretos dos campos de cremação. Esse é um ponto que eu vou levantar um gancho, mas eu vou deixar a sua intuição. Está totalmente conectado aos ritos de feitiçaria e bruxaria do Oriente, que, dentro de um contexto em relação à magia e à feitiçaria do mundo antigo ser uma tecnologia universal, ou seja, que surgiu em todos os povos, aqui sim você tem correlações entre a tradição oriental e a tradição basicamente ameríndia, né? Uma junção dos povos ameríndios, por exemplo, dos povos africanos e também dos povos que foram expulsos, né, das suas regiões e vieram para o Brasil, como os judeus, como espanhóis, como portugueses e vários outros tipos de culturas que ancoraram aqui no sentido de serem degredados, ok? Então, se a magia, a feitiçaria, as suas tecnologias, elas são universais e surgem em todas as culturas praticamente da mesma forma. Esses cultos, né, de feitiçaria, de poderes mágicos, rituais secretos do Oriente têm muita conexão com o que a gente vê hoje em relação à bruxaria e feitiçaria brasileira, ok? Eu vou levantar esse gancho e vou deixar você pensar um pouco a respeito disso, ok? Mas vamos continuar. Então ele cita, tá? A gente está citando aqui o Christopher Wallace. Existe um ritual sexual registrado na literatura chamado observância do fio da navalha, descrito no Brahma Yamala, onde o asceta sem teto e celibatário Shakta Shaiva obtém uma linda garota ansiosa pelo bom sexo, dando-lhe tantas joias quanto possível e copulando com ela todos os dias entre 1 e 6 meses, sem ejacular, para obter poderes especiais por meio desse esforço hercúleo, que se diz difícil de praticar mesmo para os deuses. Se ele ejacular acidentalmente, por exemplo, à noite, ou porque ela faz com que ele o faça, ele deve fazer 10.000 repetições do seu mantra. Se ele ejacular de propósito, ele deve começar tudo de novo. Então, existiam ou não existiam ritos eróticos dentro da tradição, ok? Esse livro do Christopher Wallace, que é o Tantra Iluminado, não dá para você ver aqui porque está aqui do lado, é uma das obras, no sentido acadêmico e tradicional, mais bem desenvolvidas da atualidade, ok? E o Christopher Wallace vem dessa linhagem do Swami Lakshmanju, que conecta ele diretamente à tradição do Trika, que nós estamos explorando bastante aqui dentro dessa percepção. O simbolismo de um profundo misticismo sexual está implícito dentro das diversas linhagens e escrituras tântricas e, a depender do ponto de vista, podem estar se referindo a mistérios simbólicos ou mesmo mistérios totalmente práticos e reais. E isso, conforme estamos expondo, está basicamente vinculado aos cultos de mão direita e mão esquerda do Tantra. E para que definitivamente possamos ter uma comprovação que o tantrismo de mão esquerda não vivia apenas de simbolismo, mas de literalidade, contemplemos uma história sobre um mestre chamado Chakrabhanu, nos antigos registros kashmirianos. Olha esse trecho. Parece que ele, Chakrabhanu, regularmente presidia eventos chamados de Chakra Melapas, ou reuniões em círculo. Esses foram os longos rituais grupais do Krama, de natureza orgiástica, ou seja, orgia, que começaram como uma grande solenidade ritual e tornaram-se muito selvagens, diz Christopher Wallace na página 195 de O Tantra Iluminado. Temos ou não temos ritos eróticos dentro do tantrismo de mão esquerda? Fica óbvio que temos, ok? E aqui não estamos fazendo um juízo moral disso.
Você pode olhar para isso e falar assim, é um absurdo. Não faz sentido para mim. Não tem problema, não pratique. Ah, eu sou praticante de yoga, de tantra de mão direita ou vedantino e não concordo com isso. Não pratique. Não estude sobre isso. Não se conecte com esse assunto. Continue dentro da sua via. Ou dentro do seu ensino, por exemplo, você ensine a sua via. Agora, atacar uma via da qual você não faz parte e não conhece com profundidade, percebe? Não vai fazer sentido. Você vai ficar sem contexto, sem lugar de fala, porque você não estuda, não pratica, não vivencia ou não concorda com essa via. Então, obviamente, ok? Você não vai ter lugar de fala. Firak, você está dizendo então que ninguém pode falar disso? Não, todo mundo pode falar, certo? Todo mundo tem voz para falar e liberdade, ok? Mas às vezes você atacar algo que você não conhece só vai mostrar o seu próprio desconhecimento daquela tradição, ok? Então, acredito que dentro desse vídeo a gente conseguiu sintetizar muito bem e com muita clareza, com inúmeras referências que, sim, os ritos eróticos existem dentro da tradição. Porém, existe um contexto, existe um preparo. Não é uma bagunça como a gente vê hoje dentro do Neotantra, por exemplo. Ok? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça aqui de deixar o seu like. Deixa um comentário também se você curtiu esse vídeo. Coloca pelo menos um hashtag #tapago. Já me ajuda bastante, faz com que o YouTube indique aqui o nosso material e isso chegue a mais pessoas, tá bem? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve também. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que precisa assistir isso hoje, fechou? Tamo junto e a gente continua esse artigo que vai ser publicado na revista número 1, Tantra Brasil, ok? Nós continuamos essa série explorando o puritanismo no Tantra, tá? Já estamos chegando ao final. Te vejo na próxima.